Gravação iniciada. Boa tarde a todos. Conforme previsão regimental, nós estamos antecipando o início da sessão do dia 23 de março de 2021. Vamos iniciar com os processos sem sustentação. Estão presentes conselheiros Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José Adão Vitorino de Moraes, Semiramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa e eu, Lisiane Angelotti Meira. A doutora Sabrina Coutinho Barbosa é suplente convocada e vai ficar em todas as sessões dessa turma nesse mês. Vamos passar ao julgamento, vamos iniciar a sessão do dia 23 de março por um item que não tem sustentação, que é o primeiro, sem sustentação, que é o item 20, cuja recorrente é a Prolan Soluções Integradas S.A., de relatoria do doutor Ari Vendramini. Doutor Ari, por favor. Ari, você colocou na pasta? Acabei de pensar nisso agora. Esse processo aqui... Oi? Eu já baixei aqui. Ele já está na pasta. Eles estão tentando me alegrar. Esse processo, deixa eu lembrar, gente, minha mente não está 100%, me desculpe. Esse processo aqui é uma declaração de compensação. O processo é declaração de compensação. É um recálculo dos valores devidos a título de PIS no período de 93 a 96, mediante a aplicação da semestralidade da base de cálculo contemplada pelo artigo 6º, parágrafo único da Lei Complementar 7 de 70. Por conta da declaração de inconstitucionalidade dos decretos-leis 2445 e 2449 de 88. A hora recorrente pegou esses valores, recalculou, achou que fez um pagamento maior por conta do recálculo o fato gerador é o 6º mês anterior. Ela pegou esse valor, fez uma planilha e entregou um processo de declaração de compensação. Tanto a delegacia de origem quanto a DRJ não homologaram a compensação e não reconheceram o direito creditório por conta da falta de demonstração de liquidez e certeza do crédito. Pelo fato de ter sido apresentada somente uma planilha, tanto a DRJ como a DRF entenderam que não existe a comprovação do crédito e não homologaram as compensações e deferiram o pedido. A recorrente apresentou recurso dizendo, basicamente, os argumentos foram três. Primeiro, que a falta de apresentação de documentos não é motivo para indeferimento, nem na homologação das compensações, porque a Receita tem todos os DARFs no sistema e ela poderia ter ido lá e procurado os DARFs. Segundo, ela poderia ter feito uma diligência na empresa e ter visto se realmente existe o crédito. Esse foi o recurso da empresa. E aí ela pede que, comprovado o direito creditório, ela quer reforme o acordo e seja reconhecida a existência do crédito e seja homologada a compensação. O meu voto foi bem simples, eu entendi completamente diferente, porque eu entendi em preliminar o seguinte. Primeiro, isso é uma declaração de compensação. É uma forma de utilização do direito creditório. Os pagamentos foram efetuados no período de 20 de julho de 93 a 15 de fevereiro de 96. Está aí as folhas 5 do voto, está aí a tabelinha. Esse aí é o pedido. O pedido foi feito em formulário. Naquela época nem existia a declaração de compensação. Está aí os recolhimentos e ele juntou todos os DARFs. Acontece que entendo o seguinte, nesse caso não se aplica a súmula 91 do CARF e nem a decisão do Supremo lá, porque a decisão do Supremo e a súmula do CARF falam em pedidos de restituição
podem ser feitos, se apresentados antes de 2005, utilize o prazo prescricional de 10 anos. Mas eu entendo que, nesse caso, não se aplica essa decisão, porque isso não é um pedido de restituição. Isso é uma declaração de compensação. Pelo fato de ser uma declaração de compensação, eu juntei aí nas folhas 6, tem aí o protocolo do pedido e aí a capa do processo escrito declaração de compensação. Não é um pedido de restituição. Portanto, eu entendo que, nesse caso, se aplica o prazo prescricional de 5 anos, lá do artigo 165 do CTN e da Lei Complementar 118. Por ter se passado da data do pagamento até o pedido de restituição, até a declaração de compensação, tem 10 anos e o outro 7 anos, eu entendo que o pedido foi atingido pelo prazo prescricional e, por isso, eu nego o provimento e não reconheço o direito creditor. É o meu voto, presidente. Muito obrigada, doutora Ari. Alguma observação? Podemos votar? Só um minuto que a minha caixa fechou aqui, e aí eu não conseguia, fiquei tentando e não acompanhei o voto. Agora que ela reabriu, só um instantinho. Dá um minutinho só que eu vou ler aqui. Outra observação nesse caso aí é o seguinte: toda compensação implica em primeiro um pedido de repetição e depois compensa, né? É isso que sempre acontece, no meu entendimento. Nesse caso, não houve pedido de restituição. Ele entrou com uma declaração de compensação. O senhor pode ver no processo, doutor José, que ele não fez pedido de restituição. Mas ele indicou o crédito? Período que ele está pedindo, que ele está utilizando? Indicou nessa planilha aí que eu mostrei. Então, quando faz uma declaração de compensação ou um pedido de compensação, como era chamado na época, você está pleiteando um crédito, né? Para poder utilizar na compensação. É um pedido. Porque toda compensação implica um pedido de restituição, né? Ali implícito nele. Então, é que eu não entendo assim, eu entendo que compensação é uma das formas de utilizar o crédito. Entendeu? Ele deveria ter feito um pedido de restituição, porque as normas da Receita sempre disseram assim: eu só posso autorizar compensação se você fizer um pedido de restituição primeiro. Tem até decisões aqui do CARF dizendo assim: não havendo pedido de restituição, se ele não fez o pedido de restituição, a declaração nem é verificada, porque é obrigatório você pedir a restituição para ser reconhecido o direito creditório, e aí você utiliza esse direito creditório para compensar. Não, mas aí então é um outro argumento, né? Não é a prescrição, então. No presente caso aqui, eu você entendo que está prescrito. Doutor Ari, aqui você está já decidindo pela preliminar. Sim. Que a DRJ não tratou de prescrição. Ela tratou de falta de prova. Só de prova, né? E você já, sem entrar no mérito, pela preliminar, você está indeferindo. Sim. Ok. Sujeito a amplas discussões. Eu entendo que isso é uma questão... sim, isso aí é. Cada um vai ter cada um vai chegar a uma maneira e cada um tem seu fundamento e tudo. Sim. Mas eu acho que sempre que, para mim, compensação implica num pedido de repetição, sempre. Mas, Ari, então a questão da DRJ sobre a falta de prova foi superada, né? No recurso voluntário ele trouxe prova, é isso? Não, ele só apresentou a planilha. Ele não trouxe... Ele trouxe os dados, mais nada. A mesma falta de liquidez e certeza permanece. Permanece. Tá. Ele mesmo diz que ele não precisa apresentar, porque a Receita tem todas as provas do sistema. Eu ouvi isso que você falou. Essa é a melhor de todas. Agora eu tentei ler rápido aqui, se eu perdi alguma coisa. Aqui seria o caso, se a gente admitir, como eu admito, por exemplo, isso aqui como um pedido, ele foi protocolizado em 2003. Então, incide a súmula, né?
Se for considerado pedido de restituição, sim. Esse tempo aqui de 2003 já era o tempo do PERDECOMP já? Ou era só da declaração de compensação? Ainda era declaração de compensação. Mas tinha uma norma na Receita, o Marco pode me ajudar aí, que ele foi chefe da arrecadação. Se não me engano, tinha uma norma na Receita que diz o seguinte: você tem, para fazer a declaração de compensação em formulário, você tem que apresentar junto um pedido de restituição, que é para a Receita fazer o seguinte: reconheço o direito creditório, porque você pediu restituição, e aí homologa a compensação. Eram duas fases. Eu reconheço o direito, porque você pediu restituição devidamente, teu direito existe, e aí esse direito pode ser usado para compensar. Era assim a norma. Assim. Então você apresentava dois formulários. Existem aí julgados de processos que não têm esse formulário pedido de restituição, aí é uma questão interpretativa, mas tem muitos julgados aqui do CARF que dizem que não é possível homologar a compensação porque foi descumprida a norma da Receita, porque não apresentou o pedido de restituição. Mas é uma questão formal. No tempo da PERDECOMP, depois que a PERDECOMP entrou, isso aí eu não tenho a menor dúvida, né? E aí você passou obrigatoriamente a ter que apresentar um pedido de ressarcimento ou um pedido de restituição, ao qual você vincula a declaração, o pedido de compensação, né? De compra, a declaração. Agora a gente nessa época dos formulários também. Na época do formulário também, você precisava apresentar primeiro o pedido de restituição. Junto. Eram dois formulários, um o de declaração de compensação e outro um pedido de restituição. Porque é o seguinte, declaração, assim, esse é uma questão interpretativa. Declaração de compensação não é pedido. Você não está pedindo para reconhecer nada, você está declarando que você tem o crédito. Não, entendi, mas a gente, vamos pensar aqui. Nos dias de hoje, uma declaração de compensação que seja transmitida, uma DICOMP que seja transmitida, não vinculada a um pedido de restituição ou ressarcimento, o que acontece com ela? Ela é recusada, é considerada como não declarada, não é? Não. Hoje você pode transmitir uma DICOMP sem ter pedido de restituição vinculado. Você transmite eletronicamente. Você pode ter um crédito judicial, você pode ter um crédito que você não pediu restituição, mas você pode ter um pedido que não foi ainda. Você eu acho que isso não é possível, não. Uma DICOMP sem ter respaldo de pedido de ressarcimento ou restituição? Pode. Você pode ter um crédito judicial, habilita o crédito e faz... Não. Mas aí você tem um pedido de... Mas aí é diferente. Você tem um pedido de habilitação de crédito. Então, você vai à Receita Federal e diz, olha, eu tenho um crédito judicial. Aí você apresenta cópia da decisão judicial, você apresenta cálculo. Aí a Receita Federal não faz a homologação do crédito, mas ela defere dizendo, olha, você apresentou a documentação mínima, vai em frente, faz a tua compensação e depois eu reviso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você pegar de DICOMP pura e simples e mandar, sem Pode. Mesmo que não seja crédito judicial. Mesmo. O senhor está sem som, Zé Adão, está sem som. Zé Adão, nós não estamos escutando, Zé. Está sem som. Desculpe. Teve um período aí que se transmitia apenas um DICOMP, informando os créditos lá de ressarcimento, sem ter nada a ver com decisão judicial. Então, a Receita, inclusive, PERDECOMP, é pedido de restituição, ressarcimento e declaração de compensação. Teve um período Perfeito, mas aí, nesse caso, o PERDECOMP é um conjunto. Não. É um pedido de ressarcimento e restituição combinado com a DICOMP. Não estou afirmando, não. Porque onde eu estou querendo chegar ali? É porque a unidade de origem, onde é que eu estou querendo chegar ali? A unidade de origem, que é a responsável pelo recebimento desse processo, a unidade de origem conheceu do pedido dele, da declaração de compensação. Aí agora o que a gente está fazendo é negando conhecimento à declaração de compensação que a unidade de origem deu. A unidade de origem conheceu do pedido dele.
Por isso que eu entendo que é errado. Aceitou como deconta, né, da de origem. Sim. E eu acho que aceitou equivocadamente. Entendi. Na minha visão, aceitou equivocadamente. Por isso que eu deixei em preliminar. Entendi. Eu... Sujeito a ampla discussão, sem nenhuma dúvida. Aí eu iria na linha de analisar a situação, até porque é um argumento que surgiu agora na sua argumentação, né, não veio nem na DRJ. Assim, o argumento aqui não é de prescrição, o argumento aqui é de... tem um vício formal no pedido, né? Falta um pedido acompanhando a declaração. Sim. Se a gente fosse analisar aqui o processo, como ele mantém com iliquidez e incerteza, eu iria nessa linha na decisão, de falta de prova. Não por uma questão de prescrição. Porque aí você vai ter que argumentar, acho que a sua argumentação, acho que ela para antes da prescrição. É assim, a DECOMP não pode ser apresentada sem um pedido de restituição acompanhado, então há um erro no procedimento. Que é um argumento que o esforço decisório não contempla e nem a DRJ. Aí eu não sei qual é a opinião da turma, assim, eu iria na linha de conhecer, analisar, mas negar por falta de prova. É o meu entendimento, porque já foi aceita a DECOMP e a DRJ já entrou no mérito da certeza de liquidez do crédito, e aqui acho que a gente pode ir por esse caminho também. Falta de prova. A gente está trazendo um motivo novo, o cara nem se defendeu disso. Não me importa até... Eu não me importo. Ele nem se defendeu. A unidade aceitou, Yuri. Por isso, eu tinha certeza que ia ter essa discussão aqui, vocês estão me ajudando até. Eu posso manter as decisões. Nessas não tem prova, não tem liquidez de certeza. Nessas circunstâncias eu vou te acompanhar pelas conclusões. Não, então é o seguinte, se isso é de consenso geral aqui na turma, se todos concordaram com esse ponto de vista, eu altero meu voto sem problema nenhum. Eu conheço do recurso e nego o provimento por falta de comprovação da liquidez e certeza do crédito. Também é um argumento plausível. Sem problema nenhum. Já foi analisado, já teve a oportunidade de apresentar e não apresentou. Inclusive o contribuinte. Doutor, inclusive o contribuinte apresentou uma planilha de pagamento anual era indevido, junto com a declaração de compensação. Sim, apresentou. Tanto que eu coloquei aí no meu voto. Então, eu peguei centenas de processos de declaração de compensação nesse estilo aqui. Vem a declaração de compensação e vem uma planilha indicando o crédito que ele está utilizando, que ele utilizou. Sim. Há muitos processos mesmo. Eu acredito que a escrita dessa súmula, a súmula 91 aí, ela se restringiu apenas a restituição indevidamente, porque deveria indicar restituição ou compensação, né? Porque esse prazo aí ampliado de 10 anos, eu estou dando uma olhada agora em um desses acordos aí, que é acordo precedente, né, que serviram para embasamento dessa súmula, e estou vendo aqui que esse prazo aí ocorreu após a Lei Complementar 118/05, né, em que houve uma apreciação no STF, e o STF, lá na emenda da apreciação, fala assim, necessidade de observância da vacatio legis, aplicação do prazo reduzido para repetição ou compensação de indébitos para os processos ajuizados a partir de 9 de junho de 2005. Lá no judiciário, eles utilizaram o termo compensação, na súmula não foi utilizado, né? Então, esse acordo aí, embora se refira a pedido administrativo de restituição, mas decorre, né, de uma colocação por meio dessa súmula no âmbito administrativo e julgados que já estão há bastante tempo bem consolidados aí perante o Poder Judiciário. Eu acho que foi isso que ocorreu, né? Mas, de fato, aqui a súmula de só restituição. E essa linha aí que a turma está encaminhando é o mais tranquilo para a gente seguir aqui na votação. Sim.
Eu concordo, é interpretativo mesmo. Bom, presidente, diante do senso geral da turma, eu vou alterar meu voto, e meu voto é o seguinte: eu conheço do recurso e nego o provimento por falta de comprovação da liquidez e certeza do crédito. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Só mais uma pergunta, doutora Ari. Doutora Ari, ele não estranhou quanto a esse fundamento de falta de provas, não? Estranhou, ele disse que as provas... O que a Receita nega... Não ficou só dizendo que cabe a Receita, não. Ele não falou, tem provas, tem nos autos que permite. Não, ele disse que as provas que ele mostrou, que são os DARF, já são suficientes para provar o pagamento indevido. Era só a Receita fazer o cálculo e ia descobrir que o faturamento anterior e que a Receita tem todos os dados e que isso não é motivo para indeferimento do pedido. Não, ele não apresentou. Ele não apresentou prova suplementar, não, nem trouxe no recurso nenhum motivo diferente. Ok, acompanhe, doutor, o relator. Obrigada. Eu vou mudar o voto da pasta, então eu vou tirar e vou mudar. Doutora Semiramis? Acompanho o relator, presidente. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho, então a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Agora só temos o item 39 que nós podemos julgar nessa oportunidade, que é de relatoria da doutora Semiramis. Posso anunciar, doutora? Então, passamos ao item 39, cuja recorrente é Transmedeiros Transporte Limitada, de relatoria da doutora Semiramis. Por favor, doutora. O processo já está na pasta, acho que todos conseguiram abrir, né? Esse daqui é um pedido de compensação não homologado. Essa recorrente ela é consumidora final da CID Combustíveis, né? Ela entendeu que houve uma manifestação do TCU, em que o TCU consignou que o produto da arrecadação da CID não foi usado na finalidade constitucional. E a doutrina, ela realmente trata desse assunto, quando fala de classificação de tributos, no sentido de que as contribuições, elas são tributos em que a finalidade faz parte da materialidade delas, né? Então, seguindo essa linha doutrinária, que é bastante comum, né, são poucos os autores hoje em dia que colocam 3 materialidades só, contribuição de melhoria, taxa e imposto, né? Então, ela seguindo essa linha, em virtude da manifestação do TCU, ela entendeu que a CID Combustíveis era inconstitucional, já que o produto dela não estava sendo aplicado nas finalidades institucionais para que ela foi criada. Então, ela pediu compensação do valor que chegou até ela, vindo da cadeia, o valor que chegou para ela como consumidora final. E, enfim, é um processo com um pedido bastante diferente, né, convenhamos. E ela fez esse pedido com base de compensação, com base num pedido de ressarcimento. Só que esse pedido de ressarcimento, ele foi negado pela autoridade fiscal e a recorrente não recorreu. Então, houve revelia, ou seja, encerrou o processo do PER em relação ao crédito aqui que ela está sustentando. Então, passando direto ao voto,
Ela, então, protocolizou as DECOMPs, né, e que ela pede a compensação dos débitos dela de PIS, COFINS, CSLL e Imposto de Renda do ano de 2007, com créditos do processo final 2007-05, que é o pedido de restituição. Esse decorrente do suposto recolhimento de CID na aquisição de combustíveis, a CID da Lei 10.336 de 2001. Sustenta que nesse período de 2002 a 2007 recolheu indevidamente a CID de combustíveis em razão de ilegalidade na destinação do produto da arrecadação da referida contribuição. Isso porque o desvio de finalidade da arrecadação implica em inconstitucionalidade, gerando direito à restituição. Ademais, entende que está legitimidade a pleitear o indébito de CID por sofrer o impacto do tributo da cadeia na sua atividade. A DRJ negou provimento a manifestação de conformidade por ser incabível nova análise de mérito da compensação, tendo em vista que o PER indicado na DECOMP já tinha sido rechaçado pela autoridade fiscal sem que a empresa tenha recorrido de tal decisão. Aí tem um termo de revelia no processo. Eu concordo com os termos da decisão de piso que não cabe nova apreciação na esfera administrativa do crédito de compensações, uma vez que o crédito está vinculado ao processo final 05, que é o PER, que já foi encerrado. Então, poderia encerrar o voto aqui ou negando ou não conhecendo, mas prosseguir e com os outros argumentos que ela traz, que a recorrente requer a reanálise do mérito da compensação neste processo em virtude do duplo grau de jurisdição e devido processo legal. Eu afasto esses dois argumentos porque o objeto do processo de compensação é o próprio crédito em si, e o crédito declarado na DECOMP já foi negado de maneira definitiva pela esfera administrativa. Então, se inexistente o direito creditório indicado na compensação, logo não há o que se homologar. Aqui, de fato, a compensação perdeu o objeto. No tocante à inconstitucionalidade da CID, os argumentos que ela usa são esses, né, da questão da finalidade, enfim. O desvio de finalidade da destinação do produto da arrecadação da CID com base na violação do artigo 177 da Constituição e parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 10.336 implica em um único ponto, que é a questão da inconstitucionalidade, que nós não podemos analisar por imperativo da súmula CARF número 2. No mais, defende a inocorrência de decadência, citando que o prazo aplicável é de 10 anos. Todavia, o prazo de 10 anos aplica-se para requerimentos administrativos formulados antes de 9 de junho de 2005. No caso em comento, o pedido foi intentado em 2007, ou seja, então são 5 anos mesmo. E é o contexto da súmula número 91. Eu acho que o Marcelo está... Caiu. Desculpa, não dificuldade. Não foi rápido. Vamos aguardar um pouquinho. Tá voltando. Voltou. Marcelo, até onde você pegou? Tá sem microfone, Marcelo. Eu peguei até ela começar a dizer o seguinte: meu voto poderia parar aqui, porém eu segui em diante. Vou voltar um pouquinho. Mas eu já li ele todo, tá? Eu já li o voto inteiro. Então, o primeiro argumento para não conhecer o recurso voluntário foi esse, de que o crédito indicado na DECOMP já tinha sido negado definitivamente no PER, né? Que foi negado e ela não recorreu, deu revelia. Então, no momento em que ela coloca na DECOMP o crédito estampado no PER, que já foi negado definitivamente, isso por si só já seria a causa de perda de objeto da compensação e não conhecimento do recurso. Mas aí eu prossegui nos argumentos dela, e o argumento seguinte é em relação a... Ela pede a reanálise, né? Porque, em virtude do duplo grau de jurisdição, mesmo o PER tendo sido negado, ela pede reanálise aqui. Foi aí que eu digo que, como ele foi negado definitivamente na via administrativa, a gente não tem objeto mais da compensação. Aí, no tocante à inconstitucionalidade da CID combustível, que é aquela argumentação de desvio da destinação dos valores, enfim, ela cita, claro, a própria disposição constitucional do 177, né, e também a própria lei, a própria vinculação que a lei dá ao produto da arrecadação.
Mas eu digo que isso tudo ele implica em análise de constitucionalidade, que é vedado com base na súmula número 2. Em relação a períodos de decadência, ela pede 10 anos, mas de fato ela apresentou o pedido em 2007, posterior ao 9 de junho de 2005. Então, realmente são 5 anos, né, pela aplicação da súmula 91. Aí, prossigo dizendo que, a despeito da constatação, não tem nem que se falar em decadência. Por quê? Porque não houve qualquer pagamento no momento em que a recorrente ela é consumidora final, ela não é contribuinte da CID. Então, eu copiei o artigo 2º e 3º da lei da CID Combustíveis para dizer que ela não é sequer a contribuinte. Então, também não há que se falar em decadência, porque ela simplesmente não fez nenhum pagamento, porque ela não é nem contribuinte. Aí eu digo que a CID incide sobre a importação e comercialização de petróleo e derivados, gás natural e etc., ela é apenas consumidora final. Eu coloco o contrato social dela, que nada tem a ver com essa atividade, ela mexe com transporte rodoviário de carga. E então as 1000 páginas de notas fiscais que ela anexa aos autos estampam a compra do combustível como consumidora, ou seja, aquisição de combustíveis pronto para consumo. Então, realmente não há subsunção à tributação da CID. Então, por todas essas razões juntas, eu proponho o não conhecimento do recurso voluntário. É o voto. Muito obrigada, doutora. Podemos votar? Então, estamos no item 39. Doutora Ari? Eu acompanho, relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Obrigada. Eu também acompanho. Então, a decisão do item 39 é por unanimidade de votos. Não conhecer o recurso voluntário, não conhecer o recurso voluntário. Bom, com isso, nós vamos, então, suspender a sessão do dia 23 e retomar com a presença dos patrões. Eu peço, por favor, para suspenderem as gravações.